Olha, vou te falar uma coisa, e é daquelas que enche o peito do torcedor do Grêmio de orgulho mesmo, sem medo de ser feliz. Porque quando a gente vê um atacante nosso liderando a artilharia de Brasileirão, não é qualquer sensação. Não. É diferente. É especial. É aquele sentimento de agora vai. De tem coisa grande vindo aí. E não é só sobre fazer gol. Não. É sobre representar. É sobre vestir essa camisa pesada e resolver quando o time mais precisa. Porque ser artilheiro no Grêmio não é só estatística, é responsabilidade. É carregar nas costas a esperança de milhões de gremistas. E o que esse cara tá fazendo? Olha, é coisa de quem tá com sangue no olho mesmo. É bola na rede, jogo após jogo. É presença na área. É oportunismo. É aquele faro que a gente sempre pede, sempre cobra, sempre espera de um camisa 9. E aí vem o detalhe que deixa tudo ainda mais absurdo. O cara tá com quase o mesmo número de gols que o rival inteiro. Tu tem noção disso? Não é um jogador qualquer. Não é uma fase qualquer. É domínio. É imposição. É mostrar quem manda. Isso mexe com o torcedor. Mexe mesmo. Porque não é só ganhar jogo. É ganhar com autoridade. É olhar pro outro lado e ver que tem alguém decidindo sozinho, enquanto o rival inteiro tenta acompanhar. E isso cria um clima diferente no clube. Cria confiança. Cria respeito. Cria medo nos adversários. Porque quando um atacante entra em campo com esse nível de confiança, todo mundo sabe que uma bola pode decidir tudo. Nos jogos recentes, dá pra ver claramente. O time pode até oscilar em alguns momentos, mas quando a bola chega nele, meu amigo, a história muda. A jogada ganha perigo. O estádio levanta. O torcedor acredita. E isso não é sorte. Não é acaso. É trabalho. É posicionamento. É leitura de jogo. É saber onde a bola vai sobrar antes de todo mundo. O gremista reconhece isso na hora. Não precisa de análise tática complicada. É olhar e sentir. É ver que o cara tem algo diferente. E o mais impressionante é a regularidade. Porque não adianta fazer 2 gols num jogo e sumir nos outros. Aqui não. Aqui é presença constante. É jogo após jogo deixando a marca. Isso é o que define artilheiro de verdade. Não é brilho isolado. É consistência. E o torcedor começa a sonhar. Começa mesmo. Porque quando tu tem um cara assim no ataque, tu sabe que qualquer jogo é ganhável. Qualquer situação pode ser revertida. Tá perdendo. Uma bola resolve. Tá empatando. Ele aparece. Tá difícil. Ele decide. É esse tipo de jogador que muda a temporada. E aí entra um ponto que precisa ser falado. O time começa a jogar diferente quando sabe que tem um finalizador desse nível. O meio-campo ganha confiança para arriscar mais. Os laterais sobem mais tranquilos. Porque sabem que lá na frente tem alguém que resolve. Isso muda completamente a dinâmica da equipe. E a torcida sente isso. Sente quando o time entra em campo com outra postura. Com outra confiança. Porque futebol é muito mental também. E quando tu tem um artilheiro voando, o psicológico do grupo inteiro sobe. E vamos ser sinceros aqui. Fazia tempo que o gremista não tinha um cara assim nesse nível de decisão constante no Brasileirão. E quando aparece, a gente valoriza mesmo. A gente abraça. A gente canta o nome. Porque é disso que o Grêmio sempre foi feito. De ídolos que resolvem. E esse cara tá caminhando para isso. Tá construindo história. Gol após gol. Jogo após jogo. E não é só dentro de campo. Não. A postura também conta. A entrega. A vontade. Porque o torcedor do Grêmio respeita isso acima de tudo. Pode errar. Pode. Mas tem que lutar. Tem que querer. E isso ele demonstra o tempo inteiro. Cada dividida. Cada corrida. Cada finalização. Tudo com intensidade. E isso cria identificação. Cria conexão com a torcida. E quando essa conexão acontece, esquece. O jogador cresce ainda mais. O estádio vira um caldeirão. E o adversário sente. Sente pressão. Sente dificuldade. Porque sabe que qualquer descuido pode virar gol. E esse momento do atacante é exatamente isso. É fase iluminada. É confiança lá em cima. É bola entrando de todo jeito. De pé. De cabeça. De primeira. De sobra. E isso não tem defesa. O rival que se vire. Porque quando o jogador entra nesse nível, é difícil segurar. E o mais bonito disso tudo é ver o impacto coletivo. O time cresce junto. A torcida acredita mais. O ambiente melhora. Tudo gira em torno dessa fase positiva.
E isso pode ser decisivo lá na frente. Porque campeonato longo precisa disso. Precisa de jogador decisivo. Precisa de alguém que resolva quando o jogo complica. E o Grêmio hoje tem. Tem esse cara. Tem esse diferencial. E precisa aproveitar ao máximo. Tem que alimentar. Tem que colocar a bola nele. Tem que explorar essa fase. Porque futebol é momento. E o momento é nosso. E quando o momento é nosso, tem que fazer valer. Tem que pontuar. Tem que ganhar jogo. Tem que subir na tabela. Porque não adianta ter artilheiro e não transformar isso em resultado. E o torcedor sabe disso. Sabe cobrar. Mas também sabe reconhecer. E nesse caso, tem que aplaudir. Tem que valorizar. Porque não é todo dia que tu vê um jogador te obrigando assim, no topo, dominando estatística, deixando o rival para trás. Isso é motivo de orgulho. Motivo de empolgação. Motivo de acreditar que algo grande pode acontecer nessa temporada. E olha, se continuar nesse ritmo, se mantiver essa fome de gol, se o time ajudar, meu amigo, aí segura. Porque quando o Grêmio encaixa com um artilheiro desses, já vimos esse filme antes. E a gente sabe muito bem como pode terminar. Agora vamos para a próxima notícia. A notícia começou a circular de forma tímida, quase como um sussurro entre torcedores mais atentos, daqueles que vivem o dia a dia do futebol com intensidade, mas rapidamente ganhou força nas redes sociais e nos grupos de discussão. Uma possível decisão da FIFA estaria prestes a impactar diretamente um rival do Grêmio, gerando consequências que podem mudar completamente o cenário da temporada. Como torcedor do Grêmio, é impossível não ficar atento a esse tipo de informação. Ainda mais quando envolve decisões de bastidores, aquelas que muitas vezes têm um peso tão grande quanto o que acontece dentro das quatro linhas. E o que mais chama a atenção nesse caso é justamente o clima de incerteza, de especulação, de algo que ainda não foi confirmado oficialmente, mas que parece cada vez mais próximo de se concretizar. A cada nova atualização, a expectativa cresce. Comentários começam a surgir apontando possíveis irregularidades, interpretações de regulamento, e até movimentações jurídicas que poderiam ter levado a FIFA a analisar a situação com mais rigor. E quando a entidade máxima do futebol entra em cena, sabemos que não se trata de algo pequeno. Entre os torcedores gremistas, o sentimento é misto. De um lado, a cautela de quem já viu muitos rumores não se confirmarem. Do outro, a esperança de que, caso a decisão realmente se concretize, o impacto possa favorecer o Grêmio em competições diretas ou na tabela, dependendo do tipo de punição que esteja sendo cogitada. Não dá para ignorar o fato de que, nos últimos anos, o futebol tem passado por uma transformação profunda em termos de fiscalização. Questões administrativas, registros de jogadores, transferências internacionais e até detalhes contratuais passaram a ser analisados com muito mais rigor. E isso abre margem para situações como essa, onde um erro pode custar caro. O que se comenta nos bastidores é que a possível decisão da FIFA estaria relacionada a uma irregularidade que passou despercebida inicialmente, mas que agora teria sido identificada após uma análise mais aprofundada. Isso levanta muitas dúvidas sobre como o clube rival conduziu determinados processos internos. Para o torcedor gremista, isso acende um alerta positivo, mas também reforça a importância de manter a própria casa em ordem. Afinal, ninguém quer ver o próprio clube envolvido em situações semelhantes. A expectativa, portanto, vem acompanhada de uma certa prudência. As redes sociais já estão fervendo com teorias. Alguns acreditam que pode haver perda de pontos, outros falam em sanções financeiras, enquanto há quem vá além e imagine até punições mais severas. Tudo isso, claro, ainda no campo da especulação, mas que movimenta a torcida como poucas coisas conseguem. E quando o assunto é rivalidade, qualquer detalhe ganha proporções gigantescas. A possibilidade de ver um adversário direto sendo prejudicado por uma decisão externa gera um tipo de tensão diferente, quase elétrica, que toma conta da torcida. Ao mesmo tempo, é importante lembrar que decisões da FIFA não costumam ser tomadas de forma precipitada. Existe todo um processo, uma investigação, uma análise detalhada de documentos e argumentos. Isso torna o rumor ainda mais intrigante, porque sugere que algo relevante pode estar em jogo. Nos bastidores do futebol brasileiro, já se fala que dirigentes acompanham a situação de perto. Não apenas o clube envolvido, mas outros que podem ser impactados direta ou indiretamente pela decisão. Isso inclui, claro, o Grêmio,
que pode acabar sendo beneficiado dependendo do desfecho. Para nós, torcedores, resta acompanhar cada atualização, cada nova informação que surge, tentando separar o que é fato do que é apenas especulação. E isso não é tarefa fácil em um ambiente onde a informação circula em alta velocidade. O clima é de expectativa constante. A cada dia que passa sem uma confirmação oficial, o rumor ganha novas camadas, novas interpretações, novas possibilidades. E isso só aumenta o interesse de todos os envolvidos. Há também uma questão emocional envolvida. O torcedor gremista, acostumado a batalhas dentro e fora de campo, sente que qualquer vantagem, mesmo que indireta, pode ser decisiva em uma temporada tão disputada. E é justamente essa mistura de emoção e incerteza que torna essa história tão envolvente. Não se trata apenas de uma possível decisão administrativa, mas de algo que pode mexer com a dinâmica de todo um campeonato. Enquanto isso, o rival em questão mantém uma postura discreta. Pouco se fala oficialmente, o que acaba alimentando ainda mais os rumores. Afinal, o silêncio, nesses casos, muitas vezes diz mais do que qualquer declaração. Nos programas esportivos, o tema já começou a aparecer com mais frequência. Analistas discutem possíveis cenários, relembram casos semelhantes e tentam antecipar o que pode acontecer. Mas a verdade é que ninguém tem certeza de nada. E talvez seja justamente isso que torna tudo ainda mais interessante. A sensação de que algo grande pode acontecer a qualquer momento mantém todos em estado de alerta. Para o Grêmio, qualquer mudança no cenário competitivo é relevante, seja na tabela, na classificação ou até mesmo no aspecto psicológico dos adversários. Tudo conta em uma temporada longa e desgastante. A torcida, como sempre, faz sua parte. Comentários, debates, análises e até memes ajudam a transformar o rumor em um verdadeiro fenômeno nas redes sociais. E enquanto a confirmação não vem, seguimos acompanhando, atentos a cada detalhe, a cada nova informação, a cada sinal que possa indicar o rumo dessa história. Porque no futebol, como na vida, muitas vezes o que acontece fora de campo pode ser tão decisivo quanto o que acontece dentro dele. E se esse rumor se confirmar, podemos estar diante de um momento que ficará marcado na temporada, talvez até na história recente do futebol. Mas até lá, o que nos resta é torcer, analisar, discutir, acima de tudo, manter viva essa paixão que nos move todos os dias. Seguimos juntos, acompanhando cada capítulo dessa história que ainda está sendo escrita, com a esperança de que, no final, o Grêmio saia fortalecido. E se você também vive futebol com essa intensidade, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e continuar acompanhando tudo com a gente, porque aqui a paixão nunca para e a gente está sempre junto em cada lance, dentro e fora de campo.